pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do W Control Podcast, o podcast que busca tornar o time de controladoria mais forte, estratégico e atualizado. Roda a vinheta. Bom, pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre o surgimento da controladoria, como que ela surgiu, como que foi o seu desenvolvimento no decorrer dos anos. Pois bem, a controladoria ela surgiu no início do século XX, nas grandes organizações norte-americanas, e lá naquela época ela já visava o controle dos negócios. Já no Brasil, a controladoria ela surge no início dos anos 60, com a chegada das empresas multinacionais norte-americanas, que elas exigiam as mesmas informações e controles exigentes nas organizações de origem, ou seja, a mesma tratativa que ela tinha lá no país de origem, eles queriam que tivessem o mesmo padronizamento nas aplicações aqui no Brasil. Nessa época, as funções desempenhadas pelo controller eram essencialmente relacionadas à gestão financeira, especificamente financeira, com títulos e ações de propriedade da empresa. Antes do início do século XIX, praticamente todas as transações de troca ocorriam entre o empresário proprietário, e os indivíduos que não faziam parte da organização, fornecedores de matéria-prima, mão de obra, clientes. Não existiam níveis de gerência ou empregados assalariados. As transações elas se davam no mercado e os indicadores de sucesso eram facilmente obtidos, pois o empresário, / proprietário, tinha de arrecadar mais dinheiro nas vendas aos clientes do que pagar aos fornecedores dos insumos da produção. E a controladoria, o surgimento dela é devido à necessidade de otimizar os resultados das decisões que são tomadas na empresa e coloca como a premissa básica para a sua existência a de que a ciência contábil tem um instrumento adequado para controle empresarial e otimização do resultado de entidades econômicas. Ou seja, a origem da controladoria ocorreu no âmbito empresarial, sim, como uma forma de adequação das empresas às necessidades das organizações. E é interessante esse ponto porque eu lembro que eu fui numa palestra de um diretor na época da faculdade. Ele conta que na época, lá nos anos 80, ele era diretor, acho que da Mercedes-Benz, e quando ela veio para o Brasil, era uma das, não sei se era uma das primeiras filiais, mas ela não era tão popular, no Brasil. E ele conta que a forma que eles faziam o controle lá eu acho que a Mercedes é alemã, a forma que ela fazia o controle lá na matriz era totalmente diferente da forma que faziam aqui no Brasil. E eles padronizaram e criaram uma moeda única, como se fosse uma moeda só para Mercedes. Ou seja, da forma que eu ia tratar aqui, eles iam replicar de lá, só que com os mesmos parâmetros. E é para isso também que vem as IFRS, para padronizar. Todo esse desenvolvimento deu-se em virtude de 3 fatores: a verticalização, a diversificação e a expansão geográfica das organizações e, consequentemente, o aumento da complexidade das suas atividades, o que exigiu outro tipo de controle por parte da controladoria. Então, nesse ponto, a gente vê que a controladoria ela já teve um avanço, contribuindo para a ampliação das funções do controller. Atualmente, a controladoria ela tem exercido um papel de suma importância no sucesso das organizações. Hoje em dia, não só as grandes empresas têm a controladoria. Hoje em dia, a controladoria está inserida em médias e pequenas empresas. Se a empresa ela quer se destacar dentro do cenário global, da globalização do jeito que está, ela tem que ter um diferencial. E ter o setor de controladoria dentro da empresa é de suma importância. Porque as suas ferramentas elas possibilitam que o gestor tome as decisões coerentes, seja o gestor, ou o diretor, ou quem quer que seja, o usuário dessa informação, e que garanta a sustentabilidade e a continuidade das empresas. A controladoria também ela pode ser conceituada como um conjunto de princípios, procedimentos, métodos que preocupa-se com a gestão econômica das empresas. Lá no início, quando a gente fala do início da controladoria, o foco principal era a gestão econômica.
Mas hoje em dia não é só uma gestão econômica, ela tem o objetivo de orientar para a eficácia, utilizando de instrumentos oriundos de diversas ciências, tais como administração, economia, psicologia, marketing, estratégia, estatística. A gente pode ver, por exemplo, a controladoria ela está muito focada também, dependendo da empresa, na gestão de processos. E quando a gente fala de teoria geral da administração, a gente fala um pouco de processo, né? Economia, macroeconomia, microeconomia, estatística. Nossa, estatística usa muito. Eu lembro quando eu estudei para a prova da Polícia Federal, uma das matérias que mais cobravam era estatística. E eu estudei muito na época que quando eu fui fazer minha pós-graduação, uma das matérias da grade curricular do curso era estatística. E inclusive foi minha melhor nota na pós-graduação. Meu artigo foi de estatística e é algo que a gente usa muito no dia a dia. E principalmente a contabilidade, né? Pode-se dizer então que a controladoria ela tem como finalidade exercer o controle financeiro e administrativo de uma instituição, tendo em sua vista a sua continuidade, ou seja, ela busca a excelência do empreendimento, trazendo no âmbito de seus conhecimentos informações importantes para os gestores, para os diretores, para quem quer que seja os usuários dessa informação, para norteá-los nas tomadas de decisão. E a gente pode observar que a controladoria ela tem crescido nas instituições, abrangendo diversos ramos de atividade, destacando-se por ser o órgão responsável na empresa pelo sistema de informação, né? A controladoria hoje ela é a centralização das informações de uma empresa, que apoia o processo de planejamento, de controle, de gestão. A controladoria também absorve funções dos departamentos econômicos, financeiro, contábil, envolvendo nesses atividades de planejamento, execução, controle, análise de desempenho da gestão. As instituições hoje em dia elas vêm enfrentando uma acirrada competição no mercado globalizado. Ela se vê exigida a buscar por estratégias que proporcionem adaptação rápida, né, às mudanças, a fim de garantir também uma vantagem competitiva e alcançar os objetivos traçados. Ou seja, finalizando, a controladoria ela é um setor muito importante dentro das empresas, das médias e grandes empresas. Geralmente o time de controladoria são pessoas super capacitadas. E falando do time de controladoria, vamos falar um pouco mais sobre as pessoas que realmente estão trabalhando diretamente com a controladoria. Então podemos citar dentro da controladoria o controller, o gestor de controladoria, o analista de controladoria e o assistente de controladoria. Em algumas empresas, o controller ele não está diretamente ligado ao setor de controladoria. Mas o que é um controller? Tecnicamente, o controller ele é um profissional fundamental para o bom funcionamento de uma organização. Por meio dele, os orçamentos e finanças da empresa são administrados com o máximo de excelência, de acordo com os objetivos prescritos no planejamento estratégico do local, da empresa. E para exercer um bom trabalho, é fundamental que esse profissional se comprometa com a empresa, conhecendo-a bem a fundo. Na grande maioria das vezes, o controller ele conhece a empresa como ninguém. Outro cargo dentro da controladoria é o coordenador de controladoria, que é o profissional responsável por atuar com o fechamento mensal e com a demonstração financeira de diversas empresas. O coordenador de controladoria, ele atuará em atividades de contabilidade e controle gerais. Está sob a responsabilidade do coordenador de controladoria realizar os cálculos, verificar impostos indiretos e diretos, gerir, planejar e organizar as atividades de controladoria, envolvendo as áreas contábil e fiscal, elaborar e controlar o orçamento, previsão de ações jurídicas da companhia, gerenciamento da equipe como um todo, né? Criação de indicador, análise de relatório. E para que o profissional tenha um bom desempenho como coordenador de controladoria, além da graduação, é essencial que ele possua outros conhecimentos em contabilidade e legislação tributária, impostos diretos e indiretos. Outra pessoa ligada diretamente à controladoria é o analista de controladoria. E bom, o setor de controladoria que tem a responsabilidade de coletar dados e extrair deles informações importantes para analisar o desempenho do negócio. E é aí que entra a posição de analista de controladoria,
Quem trabalha nessa função tem a missão de lidar com diversos dados contábeis, comerciais, financeiros, para avaliar os resultados da organização e planejar seus próximos movimentos no mercado. E quem ocupa esse cargo deve ter um perfil profissional analítico e ao mesmo tempo estratégico, pois irá trabalhar com números variados de fontes diferentes e cruzar essas informações para gerar relatórios, informações setoriais e recomendar as ações que precisam ser tomadas na companhia. Entre as atividades de um analista de controladoria, a gente tem aí a participação na elaboração do orçamento anual da empresa, gerar e avaliar relatórios mensais de acompanhamento das metas orçamentárias estipuladas, coletar dados, despesas, definir procedimentos de indicadores de controle de orçamento, avaliar a viabilidade de investimento planejado, análise de balancete contábil, demonstração de resultado da companhia. E por último, e não menos importante, temos o assistente de controladoria, que é o profissional responsável por atuar com apoio administrativo para as empresas, Trabalha diretamente com o analista, dando suporte e auxílio na elaboração de relatórios, de controle de gastos, auxiliar no processo de fechamento contábil, desenvolver as rotinas de contas a pagar, receber, atuar no desenvolvimento, elaboração e de gestão de relatórios gerenciais, entre outras demandas. Bom, pessoal, o episódio de hoje vai acabando por aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Se você está ouvindo pelo YouTube, deixe seu comentário, não esqueça de dar o like também, se inscreve aqui no canal. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dê a sua classificação. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @wcontrol, e deem sugestões de novos episódios de temas que vocês querem ouvir por aqui. Agradeço a audiência de cada um, muito obrigado e até o próximo episódio.